Vamos agora orar, fique de pé. Vamos orar para a gente vir com a palavra de Deus. Segure na mão dessa pessoa ao seu lado e vamos clamar ao nosso Deus agora. Senhor Deus, não existe outro Deus que não seja o Senhor, Pai. O Teu Espírito, ó Deus, está sobre as vidas, está guiando. Tu conheces, Senhor, o planeta, conhece a terra inteira. O Senhor é um Deus grande e poderoso. O Senhor é o Deus que fez o universo. O Senhor é o Deus que fez os planetas. O Senhor é o Deus que fez o céu, a terra e o mar. O Senhor, ó Deus, veio sobre essa igreja. Por isso, Espírito de Deus, feche os olhos e ore. Espírito Santo, consagramos essas vidas a Ti. Todas essas vidas sejam consagradas a Ti, sejam cheias do Teu Espírito, sejam abençoadas pela Tua grandeza. Sejam, ó Deus, pessoas vencedoras. Te agradecemos pelos livramentos que o Senhor tem dado à Tua igreja. Te agradecemos aos livramentos que o Senhor tem proporcionado ao Teu povo, aos Teus filhos. Pai, em nome de Jesus, aqui está a Tua santa palavra ungida, declarada, e que o Senhor venha, ó Deus, sobre a Tua igreja. Que o Senhor, meu Deus, em nome de Jesus Cristo, toque nos Teus filhos. Que o Senhor, meu Pai, venha sobre este casal. Que o Senhor, ó Deus, venha sobre a Tua igreja. Em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus, toma em Tuas mãos agora, Senhor, aqui no Teu santuário, cada vida que está aqui, cada visitante, cada discípulo, cada vida, Deus, que tem te agradado. Pai, aquelas pessoas que têm te buscado verdadeiramente, traz o livramento, traz a bênção, traz a paz, traz a saúde, traz o governo, traz o controle sobre ela. Que ela, Deus, saia atrasada ou chegue cedo, para que nenhum mal aconteça sobre ela. Pai, governa, Senhor, este casamento, governa esta casa, governa estas vidas, governa o Teu povo. Pai, em nome de Jesus Cristo, traz a Tua santidade, traz a Tua qualidade, traz a Tua paz. Tudo que esta casa precisa é paz, tudo que essa mulher precisa é de paz, tudo que ela precisa, Senhor, é ser feliz. Ó Deus, este homem, traz a bênção sobre ele agora, traz a bênção sobre os jovens, traz a bênção sobre esse sacerdote do lar, sobre esse marido que sustenta essa casa, que abençoa esta casa. Pai, em nome de Jesus, esse pequeno pastor em Tuas mãos. Ah, Deus santo e poderoso, erguemos as nossas mãos. Erga as Tuas mãos agora, erga as Tuas mãos. Peça a Deus agora: Deus me guarda, Deus me livra, Deus me abençoa, Deus me enche do Teu Espírito. Envolve-me, Senhor, na Tua obra, envolve-me na Tua rocha, envolve-me, Senhor, na Tua palavra. Me leva em paz, me traz em paz. Aonde eu for, eu entrarei, a Tua bênção virá comigo, a Tua bênção irá diante de mim. Dá ordem aos Teus anjos a meu respeito. Fale agora com Deus. Eu quero ouvir a Tua oração. Oh, aleluia. Vem, Espírito, sobre a Tua igreja. Vem, Espírito, sobre o Teu povo. Vem, Espírito, sobre os Teus filhos. Guarda esta mulher de Deus, guarda este homem de Deus, guarda a Tua casa, guarda os Teus filhos, guarda as crianças, guarda os jovens, guarda os bebês. Pai, em nome de Jesus, Tu, Senhor, é um Deus poderoso e forte, que protege a Tua igreja, que protege aqueles que ainda virão para este lugar. Vem, ó Deus, vem chamá-los, chama-os em Teu nome, chama-os ao Teu nome. Agradeça a Deus agora pela saúde na tua casa, pelos teus filhos. Os teus filhos são de Deus e eles serão exemplos, porque eles são guardados na mão do Senhor, e o Senhor vai levá-los, o Senhor vai conduzi-los como flechas na mão de Deus. Serão reconhecidos no colégio, serão reconhecidos no trabalho, onde teus filhos forem, serão impactantes. Deus vai impactá-los em nome de Jesus Cristo, e vai impactar a tua casa, a tua família, em nome de Jesus. O Deus Todo-Poderoso, o Deus de Israel, ainda neste final de ano vai trazer surpresas na tua vida. Ainda neste final de ano, Deus vai trazer surpresas na tua casa, Deus vai trazer surpresas para a tua família. Notícias boas de Deus ainda estarão chegando, ainda estarão vindo para trazer a bênção.
sobre a tua vida, sobre a tua família, sobre a tua casa. Pai, em nome de Jesus Cristo, derrama agora, Senhor, a tua vitória, derrama agora, Deus, a tua bênção, derrama agora, Pai, em nome de Jesus Cristo, tudo que o Senhor tem a fazer, que o Senhor venha fazer, que o Senhor venha participar, que o Senhor venha gerar, que o Senhor venha realizar na vida de todas essas pessoas, para todos sempre, em nome de Jesus Cristo. Diga agora: Deus, em nome de Jesus, obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito na minha vida, tudo que o Senhor vai fazer, tudo que o Senhor vai realizar, tudo que o Senhor tem realizado. Diga: Pai, eu te agradeço. Diga: Espírito Santo, usa-me, usa-me. Espírito de Deus, usa-me, usa-me. Fala comigo pela tua palavra nesta noite, em nome de Jesus. Meu Deus, agora a tua igreja te aplaude pelos teus feitos. Aplauda o Senhor. Aplauda Ele mais forte. Aplauda Ele mais forte. Ele é Deus na tua vida, Ele é Deus na tua casa, Ele é Deus na tua família, Ele é o Deus que abre portas, é o Deus que te guarda, é o Deus que te livra, Ele é o Senhor. Diga: Jesus, Jesus, Tu és o meu Senhor, o meu Deus. Obrigado, Senhor, pela tua ressurreição. Obrigado, Senhor. O Senhor se levantou da cruz para nos abençoar, nos guardar, me livrar, em nome de Jesus. Diga: aquele que era mais forte do que eu, a partir do momento que eu conheci a Cristo, ele é repreendido. Diga: diabo, você é repreendido. Sai da minha vida, sai dos meus caminhos, caia por terra agora. Nenhum pânico nesta vida vai me atingir, porque o sangue de Jesus, diga: o sangue de Jesus tem poder, está sobre mim, sobre minha vida, para todo e sempre. Diga amém, amém. Podeis assentar. Aleluia, glória a Deus. Se não encobrir pecados, você encontra a plenitude de Deus. Só é você não encobrir, você confessar. Vamos ouvir a palavra. Abra em Salmo 32. Salmo 32, versículo 1. Versículo 1 em diante. Bem-aventurado aquele cuja transgressão é perdoada e cujo pecado é coberto. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não atribui pecado e cujo pecado e cujo espírito não há engano. Enquanto me calei, envelheceram os meus ossos pelo meu bramido o dia todo. Por de dia e de noite a tua mão pesava sobre mim. O meu humor se tornou em sequidão de estio. Olha o 5. Confessei-te o meu pecado e a minha maldade não encobri. Disse: confessarei ao Senhor as minhas transgressões. Tu perdoaste a culpa do meu pecado. Amém? Salmista Davi. Um salmo de Davi, um homem segundo o coração de Deus, um homem que teve seus erros, teve muitos acertos, cresceu muito com Deus, foi um rei de Israel, estabeleceu o reino de Israel. E este homem, em determinado momento, ele pecou gravemente. Gravemente ele pecou. Era tempo de guerra, e naquele tempo de guerra, todos os reis saíam para batalhar terras, conquista de terras. E naquele momento, o rei Davi, em vez de estar na guerra, enviou pessoas à guerra e foi resolver descansar. E ele, dali da sacada do quarto dele, no palácio, um lugar alto, ele avistou uma mulher muito bonita, se banhando, e entrou desejo no coração dele. Chamou o chefe de gabinete dele
o ministro mais próximo: quem é aquela mulher? É fulana, esposa de fulano. O marido da mulher era líder de guerra dele. E ele, dando ordem ao ministro, disse: coloca esse homem na frente da guerra, para que o homem morresse e ele ficasse com a mulher do rapaz. Assim aconteceu, o homem morreu e ele ficou com a mulher do rapaz. E aí começou uma luta travada dentro da família dele. O filho dele, Absalão, quis tomar o reino de Davi, o reino do pai. O filho desejou o lugar do pai e foi matar o pai. Um filho dele deitou com a irmã. Dentro da casa, incesto. Um irmão forçou a irmã a ter relação com ele. E aí virou a casa de Davi. A casa de Davi, que era uma casa abençoada, virou uma casa de maldição. O filho que ele teve com essa mulher, a primeira gravidez, essa mulher perdeu. Betseba. Então aí começou uma tragédia muito grande na família. E a Bíblia está dizendo que enquanto ele não confessou o pecado, a mão dele pesava. A mão dele pesava. A mão de Deus pesava sobre ele. Ele não estava aguentando nem suportando. É isso que acontece com as pessoas. Quando a pessoa é cristã, ela conhece Jesus e sabe que Jesus perdoa pecados. Quando ela não é, ela fica pior ainda. Ela sabe que ela errou, ela tem um erro e não sabe como vai resolver. E às vezes ela quer resolver com a própria mão, vai praticar um outro erro. E a Bíblia diz que um abismo puxa o outro, um abismo puxa o outro. Então vai descendo cada vez mais a ladeira, se aprofundando num grande poço negro sem fim. Mas quando a pessoa é convertida, Davi era. Então Davi passou essa luta inteira. E no Salmos 32, depois que as coisas começaram a clarear na vida dele, resolver na vida dele, ele escreve esse salmo, divinamente inspirado por Deus. Bem-aventurado aquele cuja transgressão é perdoada, cujo pecado é coberto. O sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Sempre no Antigo Testamento havia derramamento de um sangue de um animal para cobrir o pecado de uma pessoa. Matava o animal, jogava no altar, como que o pecado tivesse encoberto aos olhos de Deus. Então a vida era dada por um pecado de uma pessoa. Tinha que morrer uma vida. Jesus morreu por todos nós. Jesus derramou sangue por todos nós, por toda a humanidade, um sangue divino por toda a humanidade e por todos os pecados de toda essa humanidade. Então o sangue dele, quando nós confessamos o pecado, aceitamos Jesus como Senhor e Salvador, o sangue dele está sobre nós e todos os nossos erros não são mais vistos pelos olhos de Deus. Amém, igreja? Então entenda aqui, bem-aventurado aquele cuja transgressão é perdoada, cujo pecado é coberto. Davi agora já estava se sentindo aliviado. Ele já estava no alívio, porque os pecados dele tinham sido cobertos e perdoados. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não atribui pecado, e em cujo espírito não há engano. O engano saiu de Davi, e Deus não tinha mais o que atribuir a ele. Eu não tenho mais nada a atribuir a Davi, porque Davi tinha, mas confessou. Davi tinha, mas falou para mim, confessou para mim os seus erros, e Deus, que é amor, perdoa. Então acabou o esconderijo. Acabou o esconderijo. Às vezes a gente pode ter um esconderijo, a pessoa fazer alguma coisa escondida de alguém. Não tem crente nenhum aqui, não tem nenhum evangélico aqui, agora eu vou fazer muito. Mas aos olhos de Deus não esconde. Aos olhos de Deus não esconde. O que é que o irmão vai fazer? Pode falar que viu um irmão fazendo alguma coisa. O que é que o pastor vai fazer? Orar. Se tiver cargo na igreja, tirar do cargo. Pronto. Agora, o problema é o acerto com Deus. Enquanto a pessoa não faz o acerto com Deus, continua a força do pecado sendo maior. Não confessa um, vai fazer 2, 3, 4, 5, 6, 10. Porque a força do pecado, o diabo sabe, e vai fazer com que aquela pessoa erre mais vezes, porque ela não se redimiu diante de Deus.
Tudo que está na Bíblia é o quê? Vamos nos redimir, vamos pedir perdão. A gente não fez o que a Bíblia orientou, quem controla a nossa vida é as trevas, porque a gente não faz o que Deus manda. Então o diabo, ele é desobediente dos versículos, e quando uma pessoa desobedece, ele leva força sobre aquela pessoa fica fraca diante dos erros e continua praticando mais. Então me calei no 3, envelhecer os meus ossos pelo bramido o dia todo. Enquanto Davi esteve calado, enquanto Davi não foi diante de Deus e reconheceu o seu erro, os ossos dele envelheceram. Tem vários lugares na Bíblia que fala que o pecado causa doenças múltiplas no corpo das pessoas. Os ossos dele envelheceram, porque ele estava o quê? Olha o 3, calado. Fale para a pessoa que está ao seu lado, diga assim: não se cale, confesse diante de Deus qualquer erro que você pratique. Então, enquanto ele esteve calado, os ossos dele envelheceram pelo bramido o dia todo. O 4, por de dia e de noite a tua mão pesava sobre mim, o meu humor se tornou em sequidão de estio. A pessoa fica mal-humorada, a pessoa tem uma vida pesada, porque dia e noite a mão de Deus pesava sobre Davi e pesa sobre uma pessoa. Agora no 5, confessei-te o meu pecado, a minha maldade não encobri. Disse: confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a culpa do meu pecado. Que coisa linda, que coisa bonita, não é? Olha o versículo 9: não sejais como cavalo ou mula, que não tem entendimento, cuja boca precisa de cabresto ou freio, ou não virão a ti. Muitas são as dores do ímpio, mas o constante amor do Senhor cercará aqueles que nele confiam. Você confia em Deus? O constante amor de Deus vai te cercar. 11, alegrai-vos no Senhor, regozijai-vos vós os justos, cantai alegremente todos vós que sois retos de coração. Amém, igreja? Então está aqui, ó. Ele não encobriu. Se não encobrir pecados, você encontra a plenitude de Deus. Se encobrir, tudo é pior. Vamos ver Atos capítulo 5. Quando a pessoa encobre para algumas outras pessoas, mas Deus sabe, não tem como encobrir de Deus. Capítulo 5, versículo 1 em diante. Ora, certo homem chamado Ananias, com Safira sua mulher, vendeu uma propriedade, reteve parte do preço, sabendo sua mulher, mas levou o resto e o depositou aos pés dos apóstolos. Disse então Pedro: Ananias, por que encheu Satanás o teu coração, para que mentisses ao Espírito Santo, retendo parte do preço da propriedade? Guardando não ficava para ti, e vendida não estava em teu poder? Porque formaste este desígnio em teu coração? Não mentiste aos homens, mas a quem? A Deus. Ananias, ouvindo estas palavras, caiu e expirou, e um grande temor caiu sobre todos os que isto ouviram. Levantando-se os jovens, cobriram o morto e transportando-o para fora, o sepultaram. Isso aqui foi um roubo de uma oferta de algo que foi combinado na igreja. Cada um ia vender uma propriedade e doar à igreja. Todo mundo vendeu e doou 100%. Ele, tipo assim, vendeu por 30, deu 15. E levou só os 15. Levou só metade. O que aconteceu? Diante do apóstolo Pedro, caiu morto. Caiu morto. Se a gente fizesse isso nos dias de hoje, todo dia sai morto de uma igreja. Todo dia sai um caixão. Porque tem gente que nunca dá um centavo em nada, em nenhuma igreja, em canto nenhum.
Nunca deu, nem nunca vai dar. Eu ainda digo assim, nunca vai dar. Quer dizer, a igreja é sustentada pelos outros que estão sentados ao lado dela. A igreja de Deus, o reino de Deus. Mas deixa isso para lá. Nós estamos falando aqui de confessar as coisas. A mentira diante de Deus causa isso aqui. Então ele vendeu a propriedade, a mulher sabia, tá? E olha o 7. Passado um espaço de quase 3 horas, quem mente é assim: vai você na frente, depois eu vou. Não é assim? Primeiro tu vai, a gente não vai junto não. Aí primeiro foi ele, mentiu, morreu. A mulher não está sabendo de nada. A mulher 3 horas depois aparece. Olha, passado um espaço de 3 horas, entrou também sua mulher, não sabendo o que havia acontecido. Perguntou-lhe Pedro: dize-me, vendestes portanto aquela propriedade? Respondeu ela: sim, portanto. Então Pedro lhe disse: por que é que entre vós concordaste para tentar o Espírito do Senhor? Então aí à porta os pés dos que sepultaram o teu marido e também te levarão. Misericórdia. Imediatamente ela caiu aos seus pés e expirou. Entrando os jovens, por que os jovens? Já pensou? Os jovens são mais fortes, né? Chama a geração jovem aí para carregar defunto. Entrando os jovens, acharam-na morta e a sepultaram junto a seu marido. Houve um grande temor em toda a igreja e em todos os que ouviram estas coisas. Muitos sinais e prodígios eram feitos entre o povo pelas mãos dos apóstolos, e estavam todos unanimemente no pórtico de Salomão. Essa questão de dinheiro, de dízimo e oferta é tão sagrado, porque Deus não quer pedir nada a ninguém, Deus pede aos dele. Os que são dele sustentam a igreja. Não é? É assim. Os que são dele. Aí você pensa assim: eu não dou nada a ninguém. Tem imposto que você paga que vai direto reconstruir museus e igrejas católicas. No Brasil inteiro, quando a igreja católica, porque tem 500, 400 anos, tem um telhado, um problema no telhado, aquela igreja ali de Maria Quitéria, ali, ó, São José, foi toda reformada, tinha uma placa lá, 500 mil reais. Quem pagou? Foi o político que daqui da Bahia, que assinou, ou foi a população? Então a população dá. 600 terreiros em Salvador, na época de Antônio Carlos Magalhães, foram reformados com dinheiro do governo do estado da Bahia. Então Deus, ele santifica tanto essa questão de dízimo e oferta, que é para ninguém pedir nada a ninguém. Chegar aqui, ó, vamos botar o forro aqui, prefeito, me dá alguma coisa? Nada. Tem que sair do meio dos que têm fé. Aqueles que têm fé, que vão doar, que vão dar e vão saber que Deus não deve nada a ninguém. Todo mundo que é dizimista prospera. Então, se prospera porque não está tendo débito, Deus está devolvendo. Todo mundo está devolvendo. Quem é dizimista aqui? Levante a mão. Você quer deixar de ser? Quem quer deixar de ser? Hein? Quem quer deixar de ser? E tem gente que ainda se dói porque você dá. O negócio é tão sério que se dói para você dar. Mas Deus quer a exclusividade do povo dele. Não é para sair pedindo com a cuia na mão, pedindo a um e a outro. Porque quem deu, Deus vai prosperar, vai abençoar, vai alargar as portas. Houve a mentira aqui em termos financeiros e morreu o marido e a mulher, porque não houve confissão. Vamos olhar agora em Hebreus. Hebreus capítulo 12, 1 e 2. Hebreus capítulo 12, 1 e 2. Olhando para Jesus, você encontra a plenitude. Portanto, visto que nós também estamos rodeados de tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia. Corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Olhando firmemente para quem? Para Jesus, autor e consumador da nossa fé, o qual pelo gozo que ele estava proposto, suportou a cruz, desprezando a ignomínia, e está assentado à destra do trono de Deus. Então, Deus corrige a seus filhos, ele corrige. Davi confessou, foi corrigido. Nós também estávamos rodeados de tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo embaraço. Qual é o embaraço que tem na tua vida? Deixe hoje. Qualquer embaraço. Eu estou com embaraço. O que é embaraço? É alguma coisa que não está sendo correta, que não é correta, que se uma outra pessoa descobrir, ver que é um embaraço na sua vida,
Então você tem que deixar isso, corrigir isso aí. Se é uma dívida, chore aos pés de Deus. Deus, eu não quero dever. Deus, eu não quero dever, eu quero pagar. Até pagar. Até pagar. Se é um amor irresponsável, um amor com o marido dos outros, mulher dos outros, deixa esse negócio. Deus tem uma pessoa para você. Não precisa tirar alguém de alguém para dar a você. Então qualquer embaraço que a gente tem na vida, embaraço no trabalho, na família, eu estou com um embaraço com meu tio que mora lá em Goiânia, resolve. Não fica com embaraço com ninguém. Coloca diante de Deus, pega um papel, escreve todos os embaraços, confessa tudo. Deus, eu te confesso os meus erros. Está aqui escrito tudo que eu devo, tudo que está errado na minha vida está escrito. Eu quero que o Senhor venha e destrua esse embaraço na minha vida. Mas tem que partir de você. Às vezes a gente pensa assim, não, eu estou na igreja, eu estou servindo a Deus, estou com esses problemas e Deus não resolve. Você que tem que querer que Deus resolva. Você que tem que orar para Deus resolver. Eu quero resolver essa situação conjugal. Eu quero botar os documentos para me casar. Eu estou vivendo junto. Coloca, escreve, coloca. Eu estou com um problema lá na universidade, lá no colégio. Coloca, escreve. Todos os embaraços. Em outro texto, o salmista Davi, ele diz assim: eu enumerei, Deus me lembrou, eu enumerei os meus pecados. Enumerei, colocou 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Às vezes você não tem 7 pendências, tem uma pendência, um embaraço. Pronto, é isso aí que você vai lutar para resolver. Agora Deus não quer que tenha pendência na tua vida. Deus quer que você confesse, deixe, que você resolva um por um. O que é que eu resolvi em 2016? 2017 tem 3 coisas. Vai resolver as 3. Mas tem uma vida extremamente organizada. Às vezes você tem uma vida organizada no trabalho, mas não tem uma vida organizada com Deus. Tem uma vida organizada nos seus estudos, mas não tem uma vida organizada na sua família. E Deus requer organização em tudo. Seu trabalho, seu casamento, sua família. Está com uma pendência com o filho? Resolve, chama o filho e conversa. Está com uma pendência com a mãe? Conversa com a mãe. Está com uma pendência com o vizinho? Resolve. Vamos chamar o vizinho, vamos conversar. Mas enumera erros e pendências na tua vida. Enumera tudo para Deus trabalhar. Não vai deixando pensando que às vezes a pessoa pensa assim: eu não estou em adultério, deixa essas pendências para lá. Só que as pendências são acúmulos. A história da raposinha e a raposa e seus filhos, as raposinhas. A raposa todo dia chegava no pé do mamão, subia, mexia, caiu um mamão, ela comia. Os filhotes foram vendo que a raposa, a mãe, subia, derrubava o mamão e comia o pé do mamoeiro inteiro. A raposa derrubava o mamão. Aí as raposinhas não podiam alcançar o mamão. As raposinhas começaram a roer o pé do mamão. E o pé do mamão caiu. Então às vezes a pessoa pensa que o pecado grande, que é a raposona, é que vai me derrubar. E não cuida das coisinhas pequenas, das raposinhas. Uma mentirinha aqui, 10 reais ali que deve uma pessoa, 20 reais ali a outro. Deu 20 reais a um guarda para tirar a multa de 1.000. 20 reais aqui, 5 ali, 10 ali. Passa por uma pessoa, não fala, vira a cara. Passa por outra, não fala, vira a cara. Fala mal de outra. Isso aí não é adultério. Isso aí não é homicídio. Isso aí não é assalto. Que a Bíblia diz: não roubarás, coisa grande. Não adulterarás, uma coisa grande. Não matarás, um homicídio, coisa grande, pesada. E aí a pessoa não pratica as grandes e fica deixando levar pelas pequenas. 5 reais, 10 reais, uma mentirinha, não sei o que, não sei o que. E o pé do mamão está lá, sendo ruído e corroído. Daqui a pouco, bum. Que os filhotes roeram, não podia tirar o mamão, roeram embaixo, para o pé do mamão cair e eles comeram o mamão. Então são esses embaraços. Olha o que a Bíblia está dizendo, 12:1. Portanto,
visto que nós também estamos rodeados de tão grande nuvem de testemunhas, imagine quantas pessoas te conhecem, rodeiam você. Se acontecer alguma coisa com você, ela é uma testemunha de saber. Todo mundo vai saber. Todo mundo vai saber. Deixemos todo embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia. Corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. O que é que está proposto para mim e para você? A carreira com Cristo, a salvação, a certeza, a fé, a verdade. E você tem que correr isso com perseverança. Não é mole. Eu estou indo para Deus agora a pulso, eu estou cansado. Tem que ser mesmo como minha mulher fez hoje. Embora. Levanta. Está na hora. Está cansado? Não perguntou nada, já deu o comando. Embora. Então é assim. Tem dia que eu venho para a vigília, sexta-feira, ela não vem, Samuel não vem. Está cansado. Já fui. Lá em casa é um puxando o outro. Tem dia também que Samuel me puxa. Não tomou banho ainda não, meu pai? Está tarde. Você está entendendo? É um corrigindo o outro, um vigiando o outro para o bem. Sabe o que é o ruim da humanidade? É a vigilância para derrubar a pessoa. É a vigilância para o mal. É a vigilância para destruir. Vou destruir ele, vou destruir ela. Não, todo mundo ali, um olhando o outro, exortando o outro. Pai, está na hora de ir para a igreja. Tem hora que ele está cansado, eu vou. Tem hora que minha mulher vai, tem hora que eu... E assim é um puxando o outro. Ninguém vai ficar para trás. Todo mundo um puxando o outro. Então receba a exortação do teu marido, da tua esposa, da tua mãe. Porque a Bíblia diz assim, né, que é muito melhor dois do que um. Para aquele que caiu, o outro levantar, ajudar e levantar. Então sempre a gente precisa disso. E tem aquele momento que você está um pouco esmorecido e Deus quer te levantar. Deus quer te dar fé, Deus quer te dar perseverança. Amém, gente? Olha o que diz a Bíblia. E pecado tão perto nos rodeia, corramos com perseverança, 12:1, a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para quem? Você vai olhar para o pastor? Hein? Você vai olhar para quem gera um escândalo? Você vai olhar para quem não conseguiu perseverar? Se a pessoa caiu é porque ela fraquejou, gente. Fulano caiu. E você faz fulano de um herói? O nosso herói é Cristo. O nosso herói é Jesus. Eu tenho 23 anos convertido. Eu nunca me impactei, fiquei triste porque algum pastor caiu. Porque alguém, eu estou decepcionado. Nada me decepciona. Nada. Se Cristo não me decepciona e é meu herói, nada vai me decepcionar. Eu sei que Ele foi à cruz, suportou até o último segundo, entregou o espírito dele, ele expirou e no terceiro dia ele ressuscitou. Isso é que importa, isso é que interessa. Às vezes você tem um herói na política, o herói ele decepciona. Tem um herói no evangelho, ele decepciona. Tem um herói na família, às vezes tem isso, não tem? Mas rapaz, meu tio fulano fez isso. Eu gostava tanto de meu tio, eu admirava tanto o meu tio, minha avó. E a gente se decepciona com a família, com uma pessoa dentro da família. Eu esperava tudo menos daquela pessoa. E aí vai para o quarto, fica triste, querido. Se levanta, sai do quarto, avança, porque se aquela pessoa caiu, Deus vai te dar estrutura para você levantar essa pessoa. Deus vai te dar estrutura para você pegar na mão dessa pessoa e ir com ela e levantar ela. Se você soube, você vai ter que ajudar. Então, em nome de Jesus Cristo, a Bíblia diz, olhando firmemente para Jesus, que é o autor e consumador na sua fé. Autor, gerou, criou e consumou a nossa fé, o qual pelo gozo que ele estava proposto, suportou a cruz, desprezando a ignomínia, e está assentado. Aonde Jesus está? Hein? Assentado à destra do trono de Deus. Jesus está carregado numa cruz? Jesus está numa cruz? Jesus está no pescoço das pessoas que colocam a cruz com um boneco? Ninguém tem a foto do rosto de Jesus, ninguém sabe como Jesus era.
Tem alguma foto de Jesus aqui em algum lugar? Tem Jesus pendurado aqui em algum lugar? Não existe, porque Jesus está onde? Assentado à direita de Deus. Ressuscitou. Amém, igreja? Ressuscitou, está assentado à direita de Deus. Essa é a nossa fé, essa é a nossa força, esse é o poder de Deus. E ressuscitou, está lá para nos abençoar e abençoar esta noite e mudar situações essa noite. Olha, Hebreus, agora João 4. Jesus é o mais formoso filho dos homens. Evangelho de João, capítulo 4. Abra aí, por favor. Evangelho de João, capítulo 4. 57 a 54. João 4, 47. 4:47. Ouvindo este homem que Jesus tinha chegado a Galiléia, foi ter com ele e rogou-lhe que descesse e curasse seu filho que estava à morte. Jesus lhe disse: se não virdes sinais miraculosos e prodígios, de modo nenhum crereis. Disse o oficial: Senhor, desce antes que meu filho morra. Respondeu Jesus: vai, o teu filho vive. O homem creu na palavra de Jesus e partiu. Enquanto ele estava a caminho, saíram ao encontro os seus servos e anunciaram que seu filho vivia. Glória a Deus. Perguntando ele a que hora seu filho se achara melhor, disseram: ontem à 7ª a febre o deixou. Então o pai entendeu ser exatamente a hora que Jesus lhe disse: teu filho vive. De modo que creu ele e toda a sua casa. Foi este o segundo sinal miraculoso que Jesus fez depois de vir da Judéia para a Galiléia. Jesus fez o sinal de longe. Não tocou no menino, não estava na casa do menino, estava longe, não estava na casa do rapaz. Deu um comando. Naquela mesma hora foi a hora que o empregado falou para o pai do menino que o filho dele tinha melhorado, a febre tinha deixado. Na mesma hora que Jesus orou lá de longe. Então, queridos, de perto, de longe, Jesus faz milagres. Ele está fazendo milagre agora na tua família. Agora há uma importância em você crer. Tem uma coisa assim muito... Bispo, o que é que eu posso ser melhor? Você às vezes estuda muito, tem muita informação, tem muita cultura, muito conhecimento, uma pessoa boa com todo mundo lhe acha uma pessoa bacana. Mas querido, a Bíblia diz que é impossível agradar a Deus sem fé. Porque a gente não escolher agradar a Deus, nós agradamos, queremos ser bons e melhores com as pessoas ao nosso redor. Queremos cada dia nos desenvolver, ser melhores e não piores. E por que não querer ser melhor com Deus? Como você pode ser melhor com Deus? Você aumentando sua fé. Impossível agradar a Deus sem fé. É impossível. Então peça isso a Deus. É um dom. É um dom. Deus, eu quero o teu dom da fé. Eu quero o teu dom da fé. Eu não creio em nada, eu só creio no que eu leio, no que eu vejo. Eu não creio. Mas peça a Deus para crer. Esse rapaz aqui, quando Jesus orou, ele creu na hora que o filho dele ia ser curado de longe. Que ele pediu a Jesus para ir lá na casa dele. Vamos lá na minha casa. Jesus não podia, Jesus estava numa missão. Orou de longe e o menino foi curado. Então você tem que aumentar a qualidade da sua fé. Como é que você vai fazer isso? Você vai fazer isso lendo bastante a Bíblia, orando, tendo um tempo diário para Deus. Nem que seja 10 minutos. 10 minutos aqui, eu não tenho WhatsApp, não tenho rede social. Eu vou me ajoelhar aqui e vou orar. Eu vou no meu quarto aqui falar com Deus. Momento de uma solidão, você e Deus. Aí Deus vai falando com você. Sempre ore com papel e caneta na mão, porque tudo que Deus te revelar, você anota. Você às vezes está atrás de um negócio, de um emprego, você ora, vem a ideia, você dá as costas e esquece. Anote, porque ali foi o Espírito Santo que te revelou a saída para uma situação, a ideia para um negócio. Vem uma ideia ali para resolver. Você tem que pedir perdão à pessoa. Quando você está orando, vem, a pessoa vai ser lembrada na sua mente
Aí você, por que eu lembrei de Maurício, de João? Por que eu lembrei dele? Eu não falo com João, eu tenho que resolver. Toda vez que você estiver orando, fica com caneta e papel na mão, que Deus vai te lembrar, te mostrar, te orientar, alguma coisa, Ele vai te responder. Aí você diz assim: eu não ouvi Deus falando. Às vezes Deus fala usando a tua voz. O que mais a gente ouve não é a nossa voz? Ou não é? Você vai andando assim, você ouve parecendo que você mesmo está falando com você. Às vezes Deus usa a sua voz, Deus usa a voz dele, vai ser uma voz diferente que você passa a conhecer como é a voz de Deus. Deus usa pensamentos e Deus usa sonhos. A Bíblia diz em Jó 33, enquanto o homem dorme, Deus fala com ele no travesseiro, na cama. Então a pessoa tem um sonho de madrugada, Deus está falando. Você está orando, vê um pensamento, é a resposta de Deus. Deus fala nos nossos pensamentos. Então eu estou te dizendo aqui 4 maneiras que Deus fala: usando a sua voz, nos pensamentos, nos sonhos e na própria voz dele. E a 5ª vez, o que é? A palavra. Eu não tive nenhuma visão, não tive nenhum pensamento, não tive nada. Está na Bíblia, tudo que Deus fala. Está a resposta na Bíblia. Você também pode se guiar por ela. Claro, vai se guiar por ela. Mas nesse momento que você orou, não veio resposta nenhuma, Deus me dá uma palavra. Abre a Bíblia. Você está consultando o livro de Deus. Você está consultando a Bíblia. Ninguém está lendo sua mão. Ninguém está jogando carta para você. Você está abrindo a Bíblia. 6 oportunidades para Deus falar com você. Agora precisa um tempo. Eu tenho um defeito. Às vezes eu estou falando, uma pessoa está falando comigo, eu já estou falando com 3 do lado. E ninguém gosta disso. Eu sei que isso é um defeito em mim. Todo mundo requer atenção. Não é assim? Você vem falar comigo, eu não dou atenção. Você já estou falando com 3, com 4, estou anotando isso, estou aqui, minha mente acelerada. O que é que acontece? Você fica chateado comigo. Será que Deus não quer sua atenção? Você quer que Deus dê atenção a você como? Se você não dá atenção a Ele. O bispo não me deu atenção. Aí você não dá atenção a Deus. Como é que Deus fica? Quando você dá atenção, desliga tudo em tua volta, não atende um telefonema, 10 minutos, 15, 20, 1 hora orando, você está dando atenção a Deus. Deus aí vai se comunicar com você. A pessoa não dá nenhuma atenção a Deus e quer que Deus resolva a vida dela. Estou usando um exemplo meu, querido, que eu sei dos meus defeitos. Você não dá atenção e quer que Deus resolva a sua vida. Chega lá, para ali, de manhã, tem gente que é melhor de manhã, tem gente que é melhor de noite, de tarde. E você ainda tem essa oportunidade de escolher seu tempo. Bota a Bíblia aqui, um papel, uma caneta do lado e começa a falar com Deus. Eu quero ver se Deus não vai mudar a tua vida. Eu quero ver se Deus não vai transformar a tua vida. Esse momento é um momento a sós com Deus. Você pode orar com seu marido, com sua família, na igreja, todo mundo junto. Mas o tempo íntimo é você e Deus. Só é você administrar seu tempo. E Deus vai se mostrar muito para você. Aí, Jesus é o mais formoso filho dos homens. E isso aqui que aconteceu, começa a acontecer na tua vida, esses milagres. Se não, olha o de 48, Jesus lhe disse: se não virdes sinais miraculosos e prodígios, de modo nenhum crereis. Tem gente que não vê nenhum milagre e crê. Este rapaz aqui precisava de ver milagre. E ele viu um milagre feito de longe. Jesus orou, o filho dele que estava morto reviveu na casa do pai, lá longe. Esse grupo de pessoas precisam ver milagres e sinais. Vamos orar nessa hora, para Deus trazer a graça sobre você, a vitória dele na tua vida. Amém? O que é que eu vejo em vocês? Eu vejo paz, eu vejo Deus resolvendo a vida de vocês, eu vejo a bênção de Deus encontrando com você. O que está no meu coração aqui agora é isso: Deus resolvendo milhares e milhares de problemas na vida de vocês, que só Ele mesmo para resolver, pela grandeza dele, pela misericórdia dele.